Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo para falarmos do Flamengo, que já treinou nessa segunda-feira, visando ao duelo com o Cruz Azul, marcado para quarta-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Lembrando que lá em Doha são 6 horas na frente, tá? Essa diferença de fuso horário, por isso foi tão importante os jogadores do Flamengo chegarem mais cedo possível, tanto é que a garotada, o Fla Kids, jogou contra o Mirassol no sábado, enquanto os jogadores desembarcavam em Doha. E para esse duelo, muita gente me perguntando se o Pedro já estará à disposição, já que ele viajou e o próprio Vinha, como a gente comentou no último vídeo, trouxemos aí as explicações, não viajou, o volante Alan também não viajou. Por falar em Alan, é verdade que o Atlético Mineiro, comandado por Sampaoli, quer contratar o Alan? A gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. Vamos falar do Pedro, se ele vai para o jogo ou não, e também da barca rubro-negra para 2026. Ela está começando a ser montada e vai zarpar em breve. Quem estará nessa barca? A gente vai trazer aqui as informações no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai conhecer o canal. Deixe de hypar o vídeo também. E eu gostaria de fazer um agradecimento lá no meu Instagram. Eu sei que muitos que me acompanham aqui no canal me seguem também no Instagram. Consegui bater 800 mil seguidores, que era a meta estabelecida para essa temporada. Foi no finalzinho, no último mês, mas quis o destino que acontecesse justamente na semana dos títulos do Flamengo esse ano. Sensacional. Uma semana inesquecível para mim, de verdade. Vi o Flamengo ser tetracampeão da Libertadores, chorei ao vivo aqui no canal. Vi o Flamengo ser Enéa campeão do Brasileiro. Fiz um programa ao lado, ou melhor, dividindo tela, porque ele estava de maneira online, remota, mas o Thiago Life é uma das minhas referências aí no jornalismo, e eu posso dizer que eu já participei de um programa junto com o Thiago Life também. Eu boto ali um asteriscozinho, porque isso daí é como se fosse um título para mim. Então, nada a reclamar, muito pelo contrário, só agradecer muito a Deus por me dar saúde e disposição todo santo dia para eu levantar da minha cama por volta das 5 horas da manhã, e agradecer a minha família também, que está sempre por perto, me apoiando, me incentivando e sendo o meu paraquedas reserva quando o paraquedas não abre, e aí tem que ter o reserva, e no caso é a minha família, leia-se minha mãe e minha irmã, porque essa é a minha família de maneira literal. Mas vamos para frente, vamos em busca de mais 1 milhão lá no Instagram, se Deus quiser, na temporada 2026. Aqui no canal Vene Casagrande, 500 mil inscritos em 2026. Vamos para cima, galera. Antes de trazer as informações aí que eu mencionei na minha introdução, eu quero trazer um dado aqui histórico, tá? O Flamengo encerra o Brasileirão com o maior saldo de gols na história da competição, com 20 equipes. Os recordistas: Flamengo em primeiro esse ano, 51 de saldo de gols. Em 2019, o Flamengo teve 49 de saldo de gols, só que em 2019 o ataque foi melhor do que esse ano. Isso mostra como a defesa na temporada 2025, sobretudo no Campeonato Brasileiro, foi importante para o Flamengo. Em terceiro, Corinthians, 40 de saldo de gol em 2015. Em quarto, Cruzeiro, com 40 de saldo de gols também em 2013. E em quinto, Palmeiras, com 39 de saldo de gols em 2022. O rubro-negro marcou 78 gols e sofreu apenas 27 na edição desse ano. Um saldo de gols de 51. Assustador. Falar em Campeonato Brasileiro, o futebol não é nada justo, né? O Ceará ser rebaixado. O Ceará ficou na zona de rebaixamento na primeira rodada por algumas horas e terminou a última rodada na zona de rebaixamento. Em nenhum momento demitiu o treinador, não teve crise e foi rebaixado. O futebol não é justo. O Internacional fez o que fez, o Santos fez o que fez. O próprio Vitória merecia mais do que o Ceará, mas, enfim, justiça não é o forte no futebol. Talvez essa seja a grande graça, né?
E vamos dar continuidade aqui. Galera, o Flamengo já treinou lá em Doha, tá? Nessa segunda-feira. Preparação para pegar o Cruz Azul. Cruz Azul que foi eliminado lá do mexicano na semifinal para o Tigres, nos pênaltis. Chegou também nas últimas horas aí lá em Doha. E, enfim, vai ser um duelo interessante. Repito, quarta-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília. E muita gente me perguntando se o Pedro estará à disposição. Pedro não vai estar à disposição para esse jogo. Veria por que ele viajou? Cara, porque é um cara que quer fazer parte do grupo. Se o Flamengo passar para pegar o Pirâmides no domingo, vai existir aquela expectativa também. Enfim, tá lá, tá fazendo o trabalho dele. Inclusive, o trabalho está sendo feito já pensando na próxima temporada. Gente, passa rápido. O Campeonato Brasileiro 2026 começa no dia 28 de janeiro. É daqui a 40 dias, literalmente. Estamos no dia 8 de dezembro. 40 dias vai começar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, a preparação começou agora. Não adianta dar uma de John Tex, meu ano só começa em abril. Nada disso. Nada disso. E o começo de temporada do Flamengo vai ser Recopa, vai ser Supercopa, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Tá bom para vocês ou vocês querem mais? O foco é esse e tem que ser esse. Inclusive, o planejamento de contratação já foi iniciado, o Flamengo já está no mercado em busca de um goleiro, tá? Em busca de um zagueiro. O Flamengo pretende trazer até 4 reforços nessa primeira janela de transferência. E uma informação, a postura do Flamengo nessa primeira janela de transferência do ano vai ser totalmente diferente do que foi ano passado. Porque no ano passado, quando essa gestão, esse ano na verdade, né, quando assumiu, não tinha caixa suficiente para poder fazer grandes investimentos. Tanto é que a única contratação foi Juninho. O investimento feito foi Juninho. O Danilo veio, mas não teve investimento. Veio free, na verdade, livre. Então, a postura nessa primeira janela vai ser diferente do que foi em 2025. Vai ser um Flamengo mais agressivo para fazer alguns ajustes. O elenco do Flamengo já é muito bom. Precisa de ajuste. Precisa de um goleiro, porque o Matheus Cunha está de saída. Precisa de um zagueiro, porque o Flamengo não pode passar mais uma temporada contando apenas com 3 zagueiros, sendo que se desfez de 2, né? Davi Luiz e Fabrício Bruno. E o Flamengo está no mercado em busca de reforço. E aí, muita gente me pergunta, beleza, mas quem sai? Vamos lá. O Flamengo pretende negociar Michael, pretende negociar Juninho. Esses dois o Flamengo pretende negociar. Everton Cebolinha é outro jogador que pode dizer adeus. E o Besiktas está de olho nele, negocia a contratação do Everton Cebolinha desde o meio do ano. No meio do ano, o Besiktas fez a proposta ao Everton Cebolinha, os empresários procuraram o Flamengo falou, não, a gente conta com o Everton Cebolinha, mas agora chegou o fim da temporada. O Cebolinha terminou bem a temporada. Eu tenho a minha opinião, não é porque ele terminou bem a temporada que eu acho que ele tem que continuar, renovar o contrato. Não, ele pode até continuar, terminar o contrato dele, ele vai embora depois, mesmo que saia de graça, mas eu sou contra renovar o contrato do Everton Cebolinha. Acho que não vai ser bom para ele e nem para o Flamengo essa renovação de contrato. Outro jogador que pode sair, Alan, volante. Esse também o Flamengo não fará nenhum esforço para segurar. Inclusive é outro jogador que não foi nem relacionado para o Mundial de Clubes, né? Que não viajou para Doha com os demais jogadores. E aí vai existir aquela pergunta que eu sei que vários aí estão se fazendo. Então ele está indo para o Atlético Mineiro, lá ele foi feliz, lá o Sampaoli está lá atualmente, foi um treinador que pediu a contratação dele na época para o Atlético, também pediu na época de Flamengo. Então ele vai voltar para o Galo? Não. Apurei com a diretoria do Atlético Mineiro que o Alan não está na mira do Atlético Mineiro. O Sampaoli não vai pedir a contratação do Alan, não existe essa possibilidade nesse momento. Não é um nome que eles enxergam como reforço. Eles não querem contratar o Alan. Então, lembrando, o Pablo vai embora, zagueiro, tá? É um que tem um alto custo.
Eu arrisco a dizer que foi a pior contratação do Flamengo nos últimos anos, sem sombra de dúvida. Pelo que ele custou e pelo que ele jogou. Ele não jogou nada, seja em quantidade, seja em qualidade. Nada. E era um jogador... É porque, sim, não vou ficar falando salário de jogador, mas o salário dele é assustador. É salário de atacante de alto nível, gente. O custo dele foi muito alto. Ele chegou com o status de titular e o Fabrício Bruno chegou com o status de reserva imediato. E o resto da história você já sabe muito bem o que aconteceu. Então, o Flamengo prepara essa barca aí, alguns já estão entrando na barca, em breve vai zarpar. Michael e Juninho. Esses dois aí não vão ficar no Flamengo na próxima temporada. O Flamengo vai negociar os dois. Resta saber para onde eles vão. Michael tem um alto custo, o Juninho não tem um alto custo, vários clubes interessados, o próprio Bahia é um deles. Eu acho que opção não vai faltar, resta o Flamengo fazer uma boa negociação para não ter prejuízo, tendo em vista que investiu quase 40 milhões de reais para contratar Juninho. Valeu, galera! Uma ótima semana a todos vocês, tamo junto, fui! Negócio fechado e o Flamengo não perdeu tempo, agiu rápido e já fez o novo contrato. Diretoria do Mengão recebe sinal verde para contratar John Arias. Envolvendo o John Arias, antes de eu falar do negócio fechado, porque o que acontece é o seguinte, gente, a informação que saiu no R7, a informação do Cosme Rimoli, é que o Wolverhampton autorizou, ou seja, deu o sinal verde para John Arias buscar um novo clube. Era o que o Flamengo esperava, né? O Flamengo tá nessa de interesse por John Arias, tá querendo aí contratar o John Arias e esperava realmente essa espécie de sinal verde, esperava realmente essa espécie de um ok, assim, ok, podemos, né, fazer essa negociação, podemos investir nisso. A informação diz que o Flamengo, que o Wolverhampton deu o sinal verde para ele procurar um novo clube. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro tem interesse na contratação do atacante colombiano e estão monitorando a situação. A princípio, o Wolverhampton quer receber o mesmo valor que pagou por John Arias, cerca de 22 milhões de euros, que daria 137 milhões de reais. A situação deve esquentar nos próximos dias. O jogador gostaria de ficar na Inglaterra, mas o Wolverhampton quer fazer caixa com a transferência dele. Vale lembrar que no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira pediu de maneira expressa a contratação do John Arias para a presidente Leila. No Palmeiras, o Abel pediu, olha, eu quero a contratação do John Arias aqui. Então, assim, foi quase que uma exigência do Abel a contratação do John Arias. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, vamos ver se o Flamengo realmente vai entrar nesse negócio, se o Flamengo realmente vai querer trazer o atacante colombiano. Eu queria saber a sua opinião, você que assiste a gente aqui. Se você fosse o Flamengo, você tentaria a contratação de John Arias? Se você fosse o Flamengo, você iria atrás de contratar o John Arias? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós e a sua opinião vale muito. Por 137 milhões de reais, seria o John Arias a maior contratação da história. Você tentaria ou não a contratação do atacante colombiano? Comenta, por favor. Bom, falar agora sobre negócios fechados, porque o Flamengo renovou, né, acertou a renovação de contrato do lateral Johnny, garoto que se destacou no jogo
contra o Mirassol. Nós trouxemos essa informação ontem com exclusividade. O Rian Moreira, que trabalha junto com a gente nas nossas redes sociais, trouxe a informação de que o Flamengo acertou o contrato do lateral esquerdo até o final de 2027. O contrato dele iria até janeiro agora de 26. Ele foi um dos destaques do jogo do Flamengo contra o Mirassol, jogando pela lateral esquerda, e daí o Flamengo conseguiu conversar, conseguiu agir rápido para não perder o jogador agora no início do ano. O Flamengo conseguiu renovar o contrato dele até 2027. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é que o Johnny foi um jogador na base que mais recebeu minutos com o técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta muito desse garoto e daqui a pouco ele já deve começar aí a receber oportunidades na equipe profissional. É um garoto de muita qualidade, é um garoto muito bom. O Flamengo conseguiu aí manter ele no elenco, manter ele no grupo. Ele que tinha contrato só até janeiro agora de 26, já iria sair. O Flamengo conseguiu renovar por mais um ano aí o contrato do garoto. Tomara que ele nesse um ano consiga crescer e consiga performar e consiga ter muito sucesso com a camisa do Mengão. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu like. Daqui a pouquinho tem treino do Mengão. Tô acabando de gravar aqui, vou me arrumar e já vou em direção ao local em que o Flamengo faz de CT aqui no Catar. O Flamengo está treinando no CT Al Irsal, é o mesmo local que foi utilizado pela seleção da Croácia durante a Copa do Mundo. Tô acabando o vídeo, tô partindo para lá, é claro, para manter sempre você, torcedor rubro-negro, bem informado e atento de tudo, beleza? Muito obrigado, galera, valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!